Isso também quer dizer que o Senhor está voltando. Quando isso acontecer, o seu povo ele levará. E eu creio pela fé que o Senhor nos levará. Voando, voando, nas alturas com os querubins. Voando, voando, nas alturas com os querubins. Voando, nas alturas com os querubins. Muito em breve eu estarei nas alturas com os querubins. Muito em breve eu estarei nas alturas com os querubins. Voando, voando, nas alturas com os querubins. Voando, voando, nas alturas com os querubins. Voando, nas alturas com os querubins. A igreja vai subir, descer com os querubins. Nós vamos andar nas ruas de ouro, nas alturas com os querubins. A igreja vai subir, descer com os querubins. Nós vamos andar nas ruas de ouro, nas alturas com os querubins. Voando, voando, nas alturas com os querubins. Voando, nas alturas com os querubins. Jesus, tendo cantado o último hino, ele com os seus discípulos subiram ao Monte das Oliveiras. E ali, no jardim do Getsemane, ele disse aos seus discípulos: Senhor, irmã Verinha Rocha, ficai aqui, Francisca, e orai, para que vós não entreis em tentação. Silêncio fazia-se no jardim quando Jesus clamou assim: Abba, Pai, Abba, Pai, faça, se possível for, este cálice de mim. Possível não foi. E Jesus foi conduzido à presença de Pilatos. E ali a turba gritava: Crucificai-o! Crucificai-o! Então, o cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, nem mesmo Deus dos céus pode contemplar. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A terra estremeceu, também tremeu, o sol não deu, o sol não deu o seu fulgor. Aleluias. Eloi, Aleluia, Jesus. Deus meu, Eloi, Deus meu, lama sabachthani. E o Filho do Deus vivo
consumou o véu do templo, e o véu do templo do alto a baixo rasgou. Do alto a baixo se rasgou. Nem o Deus do véu do céu, onde foi Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Deus meu, Eloi, Deus meu, lama sabachthani, lama. Aleluia, Jesus. Para estar em pé é preciso ter suporte. Para estar no alto, a raiz tem que ser mais forte. Como a palmeira, cavar o solo e profundeza, até tocar na água e achar sustento para sua beleza. Nem sempre é fácil, há momentos de aflição, dias tenebrosos desequilibram nosso caminhar. Mas a Bíblia diz que a palmeira traz outras lições, e eu te convido, vamos juntos observar. Aleluia, Jesus. Quando o vento vem, a palmeira curva. Quando o vento vem, a palmeira se abaixa. Quando o vento vem, a palmeira se arrasta. Quando o vento vem, sabe se dobrar, mas quando o vento vai, a palmeira se ergue. Quando o vento vai, a palmeira levanta. Quando o vento vai, veja como é. O vento vai, mas a palmeira fica em pé. É assim comigo, é assim com você. O inimigo levanta para tentar nos deter, e ele até devora o que não tem raiz, mas nem sempre foi do jeito que ele quis. Sou firmada na rocha, meu sustento é o Senhor, e não tem vendaval para abalar minha fé. Se for preciso me humilho, posso até me curvar, mas quando o vento passar, eu me coloco em pé. Aleluia, Jesus. Como a palmeira, como a palmeira, no vento passar, eu quero estar em pé. Como a palmeira, como a palmeira, como a palmeira, quando o vento passar, eu vou estar em pé. Quando o vento vem, a palmeira se curva. Quando o vento vem, a palmeira se abaixa. Quando o vento vem, a palmeira se arrasta. Quando o vento vem, sabe se dobrar, mas quando o vento vai, a palmeira se ergue. Quando o vento vai, a palmeira levanta. Quando o vento vai, veja como é.
o vento vai, mas a palmeira fica em pé. É assim comigo, é assim com você. O inimigo levanta para tentar nos deter, e ele até devora o que não tem raiz, mas nem sempre foi do jeito que ele quis. Sou firmada na rocha, meu sustento. Aleluia, Jesus. Santa glórias, aleluia. Se for preciso me humilho, posso até me curvar, mas quando o vento passar, eu me coloco em pé. Oh, aleluia, glórias. Como a palmeira, como a palmeira, no vento passar, eu vou estar em pé. Como a palmeira, como a palmeira, aleluia, Jesus. Como a palmeira, quando o vento passar, eu vou estar em pé. Como a palmeira, quando o vento passar, eu vou estar em pé. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando o vento passar, eu vou estar em pé. Ao meu lado, eu fico em pé. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor. Vamos estar convidando, marcando alguém, amém? Daqui a pouco será conosco o presbítero André Viana, trazendo a palavra da parte do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias. Vamos marcar alguém, vamos convidar o seu familiar, vamos convidar o seu grupo de oração, o grupo da tua igreja, aleluia, glória a Deus. Os céus proclamam a tua glória, aleluia, Jesus. O vento anuncia a obra das tuas mãos, aleluia, glória a Deus. Um dia faz declaração a outro dia, e sem palavras ouvem-se as vozes da criação. Aleluia, Jesus, oh glórias! Como um grão de areia, assim sou eu diante do teu, aleluia, poder. Mas tu me amas, eu sei, Senhor. Sou um pingo de água no oceano, porém tu me vês. Sou um ser humano, aleluia, Jesus, dependente do teu amor. Aleluia, glória a Deus, aleluias, aleluias. Oh, glória, glória, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Fala conosco, Pai, esta noite. Aleluias. Oh, aleluias. Quem está cantando esse louvor é a irmã Ondira Moura. Irmã Ondira Moura. Aleluias. Embora, Senhor, sendo um grão de areia, deixa-me entrar em teus átrios com louvor. Oh, aleluias! Pois na beleza da tua santidade, dá-me esta graça de ser um adorador. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como um grão de areia, assim sou eu. Essa abençoa, missionária Tânia Maria Bueno. Essa abençoa, querida. De poder, mas tu me amas, eu sei, Senhor. Sou um pingo d'água no oceano, porém tu me vês. Sou um ser humano tão dependente do teu amor. Aleluia, Jesus.
como um grão de areia, assim sou eu diante do teu grande poder. Mas tu me amas, eu sei, Senhor. Sou um pingo d'água no oceano, porém tu me vês. Sou um ser humano tão dependente de teu amor. Aleluias, glória a Deus. Vamos continuar convidando alguém. Eu vou chamar já o pastor, o presbítero, que vai estar trazendo a palavra para nós, para ele já ficar aqui junto conosco. E eu enviei para tirar esses sons aqui, para ver se nós ficamos sem ruídos hoje, em nome de Jesus. Obrigada, missionária Sandra Cristina, por já ter compartilhado. Obrigada pelo compartilhamento. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém, querida? E eu vou estar aqui colocando aqui na outra página. E eu deixei um louvorzinho bem bonito aí. Mandei para algumas irmãs do meu grupo e eu vou colocar ele aqui agora. Amém? E vou estar convidando o presbítero para estar entrando aqui e ficar conosco até nós começarmos a palavra do Senhor. Entrarmos na palavra. Vamos lá, recebe isso aí. Eu não posso te visitar, já que eu não posso te abraçar, eu oro por você. Já que eu não posso apertar sua mão, sentir as batidas do seu coração, eu oro por você. Amigo, conte comigo, nós vamos vencer o perigo, você vai ver. Oh, aleluia! Um novo amanhã chegará, nós vamos poder se encontrar para agradecer. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus. Foi somente Ele para nos salvar. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus. Irmã Francisca, Deus te abençoe. Ele para nos salvar. Deus te abençoe, irmã Francisca. Aleluia, glória a Deus. Amigo, conte comigo, nós vamos vencer o perigo, você vai ver. Diaconisa Rose Cleide Santos, Deus te abençoe, amada. Um novo amanhã chegará, nós vamos poder se encontrar para agradecer. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus. Foi somente Ele para nos salvar. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco tá indo e o vento tá ruim,
Mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus, pois somente Ele para nos salvar. Conte comigo, amigo. É lindo, né? Bonitinho, eu recebi. Mas tem esse aqui que é forte, hein? Que vem aí é forte, hein, irmãos? Tem algo de errado acontecendo e muita gente tá sabendo, mas fingindo que não vê. Cadê aquela velha disciplina? Onde está essa doutrina para quem errou aprender? Não pode mais pregar contra o pecado, o microfone é arrancado, tem que ter muito estudo. Pra se falar de dinheiro, maioral todo parceiro, diz o tempo é todo seu. Se esquece do valor de uma alma e quem assim anda fazendo vai prestar contas a Deus. Deus está vendo tudo, e lá no céu está sendo tudo registrado. Estão comprando pregador para o seu evento. Deus no alto está sabendo e vai agir. Tenha cuidado, Deus quer falar com o seu povo, mas o dinheiro tem calado muita gente. Porém, enquanto Deus não sustentar em vida, a verdade vai ser dita e quem não gosta sai da frente. Eita glória, irmã Francisca, desse jeito. Se eu ensinar o caminho certo ao pregar o evangelho que nos dá transformação, a cada dia multiplica a iniquidade. Quem se apega na verdade é tido como santarrão. É tanta mentira, aleluia, irmã Maria, com falsidade e estrelismo dentro das nossas igrejas. Mas muito em breve o Senhor se levantará e ninguém poderá fugir da grande prestação de contas. Eita Deus, vai chegar o dia, hein? De qualquer maneira vai saber que Deus dá conta, mas também não faz outra porta. puxa. Deus está vendo tudo, E lá no céu está sendo tudo registrado. Estão comprando pregador para o seu evento. Deus do alto está sabendo e vai agir. Tenha cuidado. Irmãos, nós estamos aqui no nosso horário já, estava esperando o nosso pregador da noite entrar. Eu quero receber todos os irmãos que estão aí na nossa rede online aí. Eu vou desligar os meus aparelhos aqui. Deixa eu só desligar aqui, que eu quero tudo desligado perto de mim, para não tentar não fazer eco. Deixa eu desligar essas caixinhas, desligar esses celulares que estão aqui do lado à toa. Eu não preciso deles aqui. Né? Então tá. Deixa eu ver se meu som tá baixinho. Tá, aqui 14, 15. Eu quero saudar vocês que estão aí com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda, irmã Francisca. Deus te abençoe. Obrigada pelas palavras de carinho. Deus abençoe. É verdade, né? A gente está certo, mas as pessoas nos conhecem. Ou Deus toca alguém do outro lado para mandar uma mensagem para nós, né? Mas eu pus esse louvorzinho aqui no final que a gente não sabe, que nós não sabemos quem escreveu. Tá dando eco. Eu não sei se tá chegando com eco aí no pastor. Eu estou ouvindo o eco daí para cá, então. Ok, parece que melhorou, agora parece que parou. Pelo menos um pouco. Irmã, se vocês estiverem ouvindo eco, vai avisando para mim agora no comecinho se está tendo aquele eco. Porque eu agora estou ouvindo um eco, um ecozinho. Voltando alguma coisa. E eu louvo a Deus, porque hoje mesmo estive escutando um pastor conversar comigo, aí do Brasil. E ele é um abençoador, que Deus levantou para abençoar o meu ministério. E ele me abençoou com esses banners bonitos aí, com os vídeos. E ele, olha, você vê, ele faz trabalho para o jornal lá da Record, do SBT, Silas Malafaia, Josué Gonçalves, para essas cantoras e grandona. E ele teve contato comigo no dia seguinte, eu nas redes sociais. Ele gostou do jeitinho de trabalhar, que é um jeito simples, um jeito humilde. E ele chamou atenção, e ele chegou até a mim. E eu disse para ele, não, eu não posso pagar, eu nem trabalho fora, tem mais de década que eu não trabalho, que o Senhor me chamou para a obra, e nada que eu faça é para receber nada, também é tudo voluntário. Mas ele falou assim, não, você não está entendendo, isso aqui porque Deus tocou no meu coração, você não vai pagar nada por isso. E hoje ele esteve conversando comigo, e ele disse isso para mim, ele falou, missionária, você não tem ideia de quanto o seu trabalho, aonde tem chegado, quantas vidas tem alcançado, pelo jeito sincero e simples de trazer e nunca mudar, não ficar vacilando entre uma coisa e outra. Eu coloquei esse louvor aqui na brincadeira, mas é uma brincadeira séria.
As pessoas estão vendendo as profecias, estão vendendo orações. Até para orar agora tem gente que está cobrando. Demorar muito é tanto, demorar pouco é tanto. Então, irmãos, as coisas estão terríveis. Eu louvo e agradeço a Deus, eu quis dizer isso aqui, que eu louvo e agradeço a Deus imensamente, porque eu nunca no meu ministério eu peguei $1 aqui, ou que seja R$1 no Brasil, de ninguém, nunca. Já recebi oferta de mãozinha fechada, de colocar na minha mão, e eu falar para a irmã, põe no departamento da criança, departamento jovem, departamento feminino, mas graças a Deus que o Senhor tem sustentado. Amém? Isso é bom. Sabe por quê? Porque o profeta, quando ele não cobra, ele vai entregar o que Deus manda. Se ele cobra, ele não vai entregar o que Deus manda, porque senão ele não volta, ele não é convidado de novo. Amém? A palavra hoje vai ser forte, hein? A palavra vai ser muito forte hoje. Então, vocês estejam preparados aí. Vamos preparar. Eu já preparei aqui, ó, a minha mesinha, o meu pratinho, meus garfinhos. E eu vou aqui ficar quietinha agora, colocar um zíper. Vou receber o pastor e nós vamos saborear aquilo que Deus já colocou no coração dele, esse maná do céu. Amém? Pastor André Viana, Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo aqui. Fique à vontade, a casa é sua. E entrega aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Amém. Primeiro eu quero cumprimentar todos aí que estão na live, que estão nos assistindo aí, cumprimentar todos tantos que estiverem aqui no Brasil também, todos que estão aí participando. Quero cumprimentar com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu sou o presbítero André Viana, tenho congregado aqui com o meu pastor, estamos numa missão de orar pelo Brasil, por todas as nações da terra, até mesmo por conta dessa situação que estamos passando. E a irmã missionária abençoada de Deus, Deus colocou no seu coração para estar me convidando a trazer uma mensagem. E o Senhor me colocou aqui com uma mensagem bastante conhecida, no texto de Ezequiel. No texto de Ezequiel, capítulo 37, onde fala a visão de um vale de ossos secos. Muitos devem falar assim, irmão, pastor, irmã missionária, eu ouço essa mensagem todos os dias, quase todo culto, o pastor prega. Sendo que sempre quando nós abrimos a palavra do Senhor, o Senhor está sempre falando coisas novas para a gente. Aleluia. Porque a palavra dele é viva, ela não é morta, ela não é uma palavra como um jornal, aquela mensagem que passou, acabou. A palavra do Senhor Deus está sempre falando e tocando o nosso coração de uma forma diferente. Eu, por diversas vezes, já li João capítulo 14, já li várias vezes. E todas as vezes que eu leio, o Senhor me mostra coisas diferentes. Aleluia. Coisas abençoadoras. Vamos, então, fazer aqui uma leitura de alguns versículos somente. Estarei eu aqui falando alguma coisa da parte do Senhor que o Senhor me revelou dentro dessa mensagem. Glória. Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus: estes ossos, farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Até aqui. Nós temos, meus amados irmãos, quem está aí na live, alguns que eu já enviei, também convidei para estar participando, estarão talvez conseguindo conectar. Se não conseguir, está gravado aí, vai ficar gravado. Mas temos aqui uma mensagem que todos, como falei, todos já acostumaram a ouvir. Mas sempre que nós pegarmos a palavra do Senhor com o Espírito voltado para a revelação, o Senhor estará revelando sempre algo para você. Aleluia. E comigo não foi diferente. Essa mensagem está intitulada com o título: que profeta é você em meio às dificuldades? Aleluia. Que profeta?
Que tipo de profeta é você em meio à dificuldade? Por quê? Porque a história aqui do povo de Israel, que nós lemos aqui, se você pegar os capítulos anteriores e voltar ali lendo também mais um bocadinho, você vai ver que Israel estava passando por uma situação deplorável, tanto espiritual como também material. Israel estava passando por problemas materiais, físicos, espiritual. Israel estava numa situação decadente. E estavam já andando de um lado para o outro, reclamando da situação que estavam vivendo. Estavam um com o outro comentando e conversando, dizendo, para a gente não tem mais jeito. Acabou. A situação nossa é terrível. Não tem volta. Não tem como virar o jogo, não tem como virar a mesa. Israel estava numa situação desanimadora. Qualquer um que chegasse no meio lá do montinho, onde houvesse uns 2, 3 conversando, já ouvia uma palavra de desânimo. Já ouvia uma palavra que não trazia nenhuma esperança ou expectativa de mudança. Porque eles achavam, olhando alguns capítulos anteriores, você vai ver que Deus está sempre falando com eles ali. Eles achavam que por conta do pecado dos seus antepassados, o pecado de seus pais, dos seus avós, estavam eles hoje, nesse período, pagando. Porque os seus pais pecaram, eles estavam achando que eles estavam pagando o preço por conta do pecado dos seus pais. E Deus vai falar com eles ali no capítulo 18, vai falar com o povo dizendo, olha, vocês não estão pagando pelo pecado dos seus pais. Cada homem, cada mulher que proceder de forma correta na terra, é certo que vai viver. Mas se proceder de forma incorreta, é certo que morrerá. Ou seja, a situação não tem nada a ver com seus pais. Se você mudar a atitude, você vai viver. Eles estavam reclamando, botando a culpa da situação deles atualmente nos seus antepassados. A reclamação deles era essa. Se você voltar lendo ali os capítulos para trás, você vai ver. E Deus tem tanto zelo pelo seu povo, Deus ama tanto o ser humano, que Deus ainda se presta ao luxo de descer, abrir a boca do profeta e colocar palavras ali para dizer para o povo, explicar para o povo com todo carinho o motivo da sua dificuldade que eles estavam vivendo. O motivo. E dá a eles também a solução. Nós vemos aqui, no capítulo que lemos, do Vale dos Ossos Secos, que Deus chama o profeta por diversas vezes. E nessa outra vez ele chama e mostra a ele em visão um vale. E nesse vale está cheio de ossos secos, um cemitério. Deus leva o profeta em um local em que poderia ser mais fácil para Deus explicar para o profeta o que ele vai fazer no meio do seu povo. E ele acha o melhor local para poder dizer o que ele vai fazer, ele acha o local do Vale dos Ossos Secos, para comparar a situação do povo que estava vivendo. Como já disse aqui, o título é Que Profeta é Você em meio a essa dificuldade, em meio a essa devastação financeira que estamos vivendo no país, devastação da saúde. Vemos aí a pandemia lastrada, vemos a economia abalada, nós vemos pessoas reclamando, nós vemos todo tipo de lástima no planeta. E nós temos aqui, que tipo de profeta é você em meio a essas dificuldades? E tenho aqui, 3 tipos. Para falar de profeta, para falar que tipo de profeta, eu tenho que separar, então, os tipos de profetas. O primeiro tipo de profeta que eu intitulei na minha mensagem aqui são os que estão secos. Você já conhece um profeta seco? Já conheceu na sua vida um profeta seco? Jesus amado. O profeta seco é aquele que não tem nada para passar. Ele não tem nada que possa você olhar e falar, puxa vida, eu vou sentar, vou ouvir, porque tem algo bom aqui nesse cara. Eles não sabem
de nada, não sabem nem aonde ir, não sabem nem o que fazer numa situação dessa. Porque estão secos, como aquele ossos secos. Meu Deus. E Deus mostra ao profeta esse vale de ossos secos, representando o povo de Israel. Mas no meio desse povo de Israel, Deus encontra esse profeta, que é diferente desses profetas. Porque não só tinha Ezequiel como profeta no meio do povo de Israel. Existiam outros profetas ali. Mas pela misericórdia, esse profeta estava fazendo a diferença. Em meio a tanto caos. Então, a primeira classificação de profetas que eu classifiquei aqui foi profetas que são aqueles que estão secos. Não tem nada dentro para passar para o povo. Meu Deus. A segunda classificação de profetas são aquele grupo que são os que têm corpo. Eles têm corpo, têm ossos, não tão secos, têm corpo, têm nervo, mas estão mortos. Meu Deus. Profeta que tem corpo, tem estrutura, tem físico, mas estão mortos. Em que sentido, meu irmão André? Que sentido? Esses profetas, eles estão mortos porque não tem uma palavra viva dentro deles. A palavra de um profeta de verdade tem que trazer vida. Aleluia. Lembramos de Jesus, quando Jesus Cristo falou que a palavra dele é vida. A palavra que ele fala, que ele profere, que ele ensina ao povo é palavras de vida. Que restaura o homem, transforma o homem, traz esperança ao homem, muda a vida do homem. Num contexto geral, homem, fala, né, mulher, todos. Então, a palavra desse profeta, esse segundo grupo aqui, são aqueles que têm corpos, têm ossos, mas estão mortos. Não tem palavra de vida. Em Mateus capítulo 15, versículo 14, a Bíblia fala de uns que são guias cegos. E nesse capítulo de Mateus 15, 14, o nosso Jesus fala que são cegos querendo guiar outros cegos. Porque em meio a caos, muitos aí estão cegos, não sabem o que fazer. E aí levantam os profetas que têm corpo, têm ossos, mas estão mortos, não têm vida dentro deles. E o Senhor Jesus Cristo classifica esses aí como guias cegos, tentando guiar outros cegos. Ambos cairão, diz o Senhor. Ambos cairão, porque é um cego tentando guiar outros cegos. Yes. Porque nós vemos que a palavra do Senhor, ela tem o seu grande efeito. Só que ela não força você a cumprir o que você deve cumprir. A palavra do Senhor, ela está aí. Nós devemos observá-la e cumpri-las de livre e espontânea vontade. Aleluia. O profeta que tem corpo, mas estão mortos, são esses que não cumprem. Eles não cumprem. O corpo está ali, mas não tem vida. Não consegue ter. Porque se não cumpre, não há vida. A vida da palavra de Jesus só se transforma na nossa vida em realidade quando nós realmente nos disponhamos, nos predispomos a cumpri-la. Então, Aleluia. são guias cegos. Yes. Nós vemos agora o terceiro grupo de pessoas, de profetas, denominados profetas, que estão no nosso meio, em meio a tanta crise. O grupo são os que têm a vida. E é esse profeta que tem a vida que Deus está contando nesses dias, nesses tempos difíceis. É esse profeta que Deus conta, porque Israel estava numa uma situação tão terrível que Deus olhou para um, para outro e achou Ezequiel com vida. Agora vamos imaginar a dificuldade que é para um profeta em meio a tantos outros que existem, a dificuldade que é para esse profeta ser escolhido por Deus e fazer o que tem que fazer, que é a vontade de Deus, em meio a tantos outros profetas que estão falando besteira, estão profetizando coisas terríveis, ao invés de profetizar a vida.
E o intuito desse vale de ossos secos é exatamente profetizar vida. Vida. Nós vemos a situação de Israel, a nação de Israel, em caos. E o que nós vemos hoje, muitas das vezes, são pessoas profetizando mais desgraça. Aterrorizando mais e mais o povo. Eu recebi no meu WhatsApp hoje pela manhã uma mensagem, um vídeo do pastor Cabo Dociolo, ele falando exatamente isso, que nós temos o poder de Deus nas mãos. O Brasil, ele tem a maior concentração de cristãos do que outros países. E que podemos fazer a nossa parte, orar. Segundo a Crônica, capítulo 14, versículo em diante ali, segundo a Crônica 14, fala que se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A promessa de Deus sempre foi restaurar a vida do homem. A promessa de Deus sempre foi mudar a vida do homem para o bem e não para o mal. Aleluia. Nós vemos que o Senhor Jesus fala em João 10:10, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. Então sabemos que a vontade de Deus é renovação, é restauração, é vontade boa. E vemos profetas mortos, profetas sem direção, profetas que têm corpo, mas não têm vida, profetas que são secos, que abrem a boca por aí, pelo mundo afora, em meio a esse caos, e estão profetizando mais caos, mais desgraça. Eu digo, que profeta é esse? Meu Deus. Quando Deus sempre trouxe uma palavra de brandura, uma palavra de amor. Se nós pararmos para olhar realmente, fato, qual é a verdadeira vontade de Deus, está em Romanos, uma delas. A vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. Yes. Como saber, irmão, a vontade de Deus em meio a esse caos? Porque eu vejo um monte de profeta falando que vai destruir, vai acontecer pior, vai vir pragas terríveis ainda. Irmãos, tem pessoas com medo até de sair de casa praticamente. Tem pessoas que não querem sair de casa por conta dessa pandemia e dessas mensagens terríveis. Que profeta é você em meio a essa situação? Você está se colocando como um profeta para continuar lançando mais terror, mais pragas, ao invés de abençoar, ao invés de trazer consolo, ao invés de abraçar e dizer, vamos orar. O Senhor prometeu mudança. A Bíblia diz que se um justo orar, a oração tem muito efeito. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Do contrário, Deus não daria esse poder para a igreja. Efésios, capítulo 6, você vai ver que Jesus Cristo deu esse poder e autoridade para a igreja. E não foi para destruir o mundo, foi para mudar o mundo. Poder e autoridade dada por Jesus não foi para espraguejar aquele que te persegue, não foi para amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. O poder que Jesus nos deu foi para abençoar aquele que nos persegue, foi para lançar bênção sobre aquela vida que ele nos amaldiçoou, foi para abençoar o planeta Terra, foi para olhar para as águas, para as aves, para as plantas, para a natureza e profetizar milagre de renovação, limpeza de rios, mares, florestas renovando-se. Essa é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como diz Paulo em Romanos. Eu não vejo uma vontade que não passe por essa peneira, por esse filtro, que é boa,
perfeita e agradável. Aleluias. Glória a Isso eu Deus. uso como peneira, um filtro, para saber qual é a vontade de Deus em todas as situações que nós vivemos. Se não passar por esse filtro, boa, perfeita e agradável, eu já sei que não é a vontade de Deus. Porque a vontade dele vai me trazer algo bom, algo perfeito e agradável. Nada que vai te desagradar, nada que vai te incomodar, ficar ali, incomodar. Deus não quer o seu sofrimento. Como Israel aqui andava reclamando, dizendo que já não via mais esperança para eles. Nós vemos o mundo hoje reclamando, dizendo que não há mais esperança, porque agora vai ser de mal a pior, e aquela coisa toda. Irmãos, eu posso explicar mais coisas ainda sobre todas as coisas com outras oportunidades, mas vamos aqui, eu não quero entrar nessa parte de profecias, né, do Velho Testamento e do Novo Testamento, mas a Bíblia me mostra bem claro que Deus quer mudança de vida. Deus quer mudança de vida, mudança de mente. Paulo fala que a nossa mente precisa estar mudada para experimentar qual seja a perfeita e boa e agradável vontade de Deus. Aleluia. Não é verdade? Glória a Deus. A Bíblia fala em Ezequiel que o povo estava disperso, o povo já estava desanimado, desacreditado, Aleluia. não queria, não tinha motivo para poder estar mais esperançosos por mudanças. Não tinha motivos para estar aguardando um milagre na porta, lhe bater ali e chegar para a vida deles. Foi quando Deus, que é o Deus maravilhoso, é um Deus bondoso, ele olha e levanta um profeta e diz: vem cá, profeta, eu vou falar no teu ouvido o que eu vou fazer com esse povo. O interessante é que esse profeta, porque é um verdadeiro profeta, ele, quando ele olha para uma situação de caos, ele observa as coisas. Porque a primeira coisa que Ezequiel fez, Deus ali levando ele nessa visão, ele foi a seguinte: Deus fez o profeta olhar, ver a situação. Deus fez o profeta ver. Ele levou até um vale de ossos secos e ele fala: e me fez ver o Senhor esse vale de ossos secos. Então o profeta verdadeiro, ele para e vê a situação, analisa, olha para um lado, olha para o outro, contempla com seus olhos e vê o que é que está acontecendo. Essa é a primeira atitude dos profetas verdadeiros. Eles não se antecipam à situação e já saem falando coisa com coisa. Porque ele é um profeta verdadeiro. Ele fala com o coração de Deus. Ele fala com a boca de Deus, não com a boca dele. Nós vemos várias situações no Velho Testamento quando o profeta tenta olhar com os seus próprios olhos, tenta ver com os seus próprios corações. Samuel, quando foi ungir Davi, passando todos os filhos ali bonitos e belos, ele fala: com certeza um desses aí o Senhor vai escolher. Aí o Senhor grita bem alto no ouvidinho dele e fala: Samuel, Samuel, não atentes para a aparência, porque eu não vejo o homem por fora. Eita Deus! Vejo o homem por dentro, oh glória! É forte, Jesus. O profeta verdadeiro, ele vê com os olhos do Senhor. A segunda coisa que esse profeta verdadeiro, ele faz, ele caminha em volta da situação. Caminhar é conhecer a situação. Esse profeta verdadeiro, ele começa a caminhar e conhecendo o que está acontecendo ao seu redor. Ele vai caminhando, ele vai sondando, ele é um supervisor também. Ele vai supervisionar a situação. O profeta verdadeiro, ele caminha e olha a situação. E a terceira coisa que esse profeta faz também, que o Senhor me colocou no meu coração, depois de ver com seus olhos a situação, calado, ver calado. Tem muito profeta vendo e a língua não para. Ele vê calado, ele caminha calado. O profeta caminhou e viu o vale de ossos secos calado. E na terceira vez, a terceira atitude do profeta, ele profetiza a
renovação ou restauração. E o interessante é que essa palavra que sai da boca do profeta está no texto. Não é palavra de praga, não é palavra de destruição mais. Ele poderia olhar para a situação de Israel e fazer como muitos estão fazendo hoje. Olha, está terrível. Se prepara, você vai morrer, vai ser coisa terrível ainda. Ih, você não tem noção. Está vindo coisa pior. O profeta verdadeiro, ele bota o joelho no chão e vai profetizar mudança. Porque ele foi chamado para ser luz. Tem muitas pessoas que não compreenderam ainda a chamada de Jesus. Jesus chamou os discípulos e disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia. E vocês são luz no mundo. Aleluia. Para iluminar, não para trazer trevas. Aleluia. Ser luz é isso. Ser luz é trazer bênção na vida dos irmãos, na vida das pessoas. É ser uma lamparina para pessoas que estão no escuro poderem ter vida, poderem enxergar a verdade e sair do atoleiro. E sair de uma situação lastimável. Aleluia. Isso é ser profeta. Glória a Deus. Foi o que Jesus ensinou em todo o seu tempo. Aleluia. Quando ele olha algumas leis do Velho Testamento, em que tinha que ser olho por olho e dente por dente, o que é que Jesus faz? Ele disse: olha, está escrito assim, mas eu, porém, vos digo, qualquer um que lhe bater na sua face, ofereça outra. Qualquer um lhe pedir que caminhe 1 milha, caminhe 2. Qualquer um te pedir a tua capa, dê. Jesus ensinou algo totalmente diferente daquilo que Israel estava vivendo. Então nós vemos que um verdadeiro profeta fala e vai na contramão da maioria dos profetas. Porque é sempre assim. Sempre foi a minoria. Como o próprio Jesus falou, que o caminho largo são muitos que passam por ele. Porém, no caminho estreito são poucos. Então é exatamente assim, sempre foi assim. Se você encontrar um profeta por aí, profetizando mais desgraça, desvia dele. Sai dessa direção desse profeta, porque a sua vida pode se tornar realmente uma desgraça. Porque a nossa boca tem poder. A palavra que Deus nos deu tem poder, pode mudar o mundo. Nós podemos mudar as coisas ao nosso volta. Aleluia. O poder foi nos entregue. Em Efésios 6, você vai ver. Jesus Cristo restaurou, renovou, foi para o céu e deu o poder e a autoridade à igreja para ir por todo mundo e pregar esse evangelho de transformação e não de destruição. Mas temos um problema que veio desde essa época para cá. As pessoas entenderam algumas coisas, alguns detalhes errados. E por isso desviou o foco daquilo que realmente o Senhor mandou fazer. O Senhor Jesus Cristo, quando foi insultado, quando foi perseguido, quando foi esbofeteado, não abriu a sua boca sequer nem para amaldiçoar. E nós vemos profetas hoje em dia amaldiçoando outras pessoas. Se eu estou falando mentira, podem me corrigir, irmãos. Mas nós vemos por aí profetas brigando com outros, igrejas brigando com outras, ao invés de estar se unindo. Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça e que vai descendo sobre a barba de Arão e vai descendo sobre a orla de suas vestes, que é o corpo, é a igreja de Cristo. É forte, Jesus. A Bíblia fala de união e não de guerra. A guerra não une, a guerra só separa. E a mensagem de Deus, que profeta você é em meio a essas dificuldades? Podemos fazer uma reflexão todos os dias. Eu sou o primeiro a fazer reflexão na minha vida. Sou o primeiro, todos os dias, estou refreando a minha boca para não sair da minha boca uma palavra de derrota. Se sair alguma palavra que pareça ser derrota, eu já fico pensando, poxa, me perdoe, Senhor, eu retiro essa palavra. Porque eu não posso ser fonte que jorra 2 tipos de águas. Como o Senhor Jesus Cristo falou,
Uma fonte não pode jorrar 2 tipos de águas. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim. E uma árvore ruim não pode dar fruto bom. Pelo fruto conhecereis a árvore. É verdade. Acredito na mensagem do Senhor, de que a maioria das igrejas estão acordando. E eu vejo isso. Eu vejo porque eu tenho os meus 40 anos, sou criado dentro da Assembleia de Deus, desde berço. E eu tenho visto uma grande mudança no nosso meio, mas uma mudança para o bem, uma mudança para melhor. Glória a Deus, aleluia. Eu vejo mudanças para melhor. Ainda existe outras mudanças que foram feitas fora da direção de Deus, que realmente precisamos orar para que não seja dessa forma. Mas estou vendo grandes mudanças benéficas. E eu estou me colocando, desde então, a princípio, sendo parte desta mudança. Sendo um profeta para profetizar para a tua vida. Bênção do Senhor. Renovação, restauração de todas as coisas. Porque o Senhor não mandou você profetizar restauração só na tua vida, não. Mandou você profetizar na vida do teu irmão, da tua irmã, daqueles também que te perseguem. Porque se você imaginar, se todos começarem a fazer exatamente o que o Senhor mandou, abençoar ao invés de amaldiçoar, nós teremos o quê? Uma pessoa abençoando uma outra pessoa, logo então essa pessoa recebe a bênção e começa também a fazer o mesmo, imitando, e vai fazendo um com um, até chegarmos a uma quantidade enorme de pessoas com a mesma mentalidade de abençoar o outro. Aleluias. Logo então, se você começa na sua casa abençoando sua família começa a abençoar os seus vizinhos, e começa essa coisa a contaminar, e as pessoas começam a mudar a consciência e falar, puxa vida, não vamos falar palavras de desgraça, não. Ah, eu estou ouvindo sim, está ouvindo muita notícia ruim, sai dessas notícias ruins, porque muitas delas são mentirosas, são farsas do inimigo, para tentar ludibriar a nossa mente e achar que tudo está terrível. Nós sabemos que a mídia é manipulada pelas trevas, por pessoas que são dominadas pelo mal. E o nosso dever é continuamente estar em oração, pela mudança, pelos governantes, como Paulo fala em Timóteo. Orai continuamente por aqueles que governam, que estão em eminência, para que tenhamos uma vida de paz. Aleluia. Glória a Deus. É recomendação do apóstolo. Orai por eles, para que tenhamos uma vida de paz, sossegada. Se não fosse assim, Paulo não tinha dado essa recomendação. Logo então, se nós fizermos isso, vamos ter uma vida de paz. Vamos ter um governo mais justo. Logo, tendo um governo mais justo, todos serão felizes, serão prósperos, e não haverá dificuldades mais. Vai chegar esse tempo, profeta? Vai. Ele está caminhando para lá. Nós vemos que nós fazemos, que estudamos teologia, nós vemos que haverá o milênio. O milênio em que diz que todos terão prosperidade na terra. Todos terão paz na terra. Onde diz que o leão vai pastar junto com o boi e não vai comer o boi. Onde os homens e mulheres viverão até 1000 anos. Até a morte vai ser diminuída. Então nós vemos que estamos a caminho de melhorias e não de pioras. E não de desastre. É que muitas pessoas entenderam errado. Como eu já falei, é que nós não temos tempo nessa live, acredito que meu tempo já está terminando, né, pastora? Mas eu vou me findando por aqui, dizendo e fazendo a pergunta, que profeta é você em meio a essas dificuldades atuais que estamos vivendo? Profeta de bênção, para orar por aqueles que estão morrendo, ou profeta para continuar espraguejando mais o ser humano na terra? Que profeta é você? Essa é a mensagem do Senhor para a tua vida e para a minha vida. Devemos ser profeta, mas para a bênção como Ezequiel foi. Ezequiel foi profeta para a bênção, de renovação do povo de Israel. E Israel foi renovado. Deus levantou a nação de Israel como levantou um grande exército. E essa foi a mensagem que Deus mostrou ao profeta Ezequiel para trazer ao seu povo. Que mensagem você está trazendo ao seu povo? Que mensagem você está trazendo à sua igreja?
quando você recebe a oportunidade? Yes. Que mensagem você está falando no microfone quando você tem a oportunidade de falar a bênção ali para o povo? Yes. Essa é a mensagem dessa noite. Que Deus possa abençoar grandemente a todos vocês. Glória E que a Deus possa Deus. trazer mais e mais profetas para estar nessa live com a nossa irmã, a missionária, está abençoando a tua vida, porque o nosso intuito é abençoar a vida do ser humano. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, Amém, missionária? glória a Deus. Pois fica aí conosco aí, que nós vamos estar dando os recados, vamos estar orando. Amém. Irmãs, que bênção, né? Que palavra maravilhosa, né? Eu tô vendo aqui que tem uma mamãe aqui que tá babando aqui, a mamãe Dalva Oliveira. Eita, glória a Deus! A mamãe tá ali, que tá esse mesmo. Mãe é mãe, né? E é bênção mesmo. A última, já deixou aqui uma mensagem bonitinha aqui, que eu cheguei a comentar alguma coisa, e ela respondeu: este é presente de Deus na minha vida. Ele que me ajudava a fazer o culto de libertação na Igreja Assembleia de Deus. Aleluias, glória a Deus. Eu também cresci na Assembleia de Deus. Amém? Está aqui também a Gislene também, né? Amiga aí da família, porque estou vendo interagindo aqui junto aqui. Alguns nomes que a gente sabe que eu não tinha visto ainda, eu sei que são os convidados do pastor. A Lu Leite, né? Eu creio que é também conhecida suas também. Maurinho Oliveira. Tem muitas pessoas aqui com nomes diferentes. Irmãos. Amém. Glória a Deus. Antes que vocês saiam daí, vocês que não são inscritos no canal da Missionária Maria da Vaga, se inscreva no canal, o link tá aí, eu tenho postado o link aí. Tá? Ajude que nós temos que aumentar esse canal aí, para nós começar a fazer o trabalho lá nas ruas. Para mim fazer o trabalho na rua, pastor, eu preciso ter pelo menos 1000 inscritos. Eu quero mostrar um pouquinho da nossa vida aqui, mas fazer lá fora. E você pediu, então se for para você não te custa nada. Você vai lá e clica, faz a inscrição lá, assiste um vídeo, tem mais de 400 cultos lá e tudo voltado. E também tem a página aí, para você estar seguindo a página aí. Eu creio que o pastor vai estar voltando conosco aqui, né? Foi uma palavra maravilhosa, uma palavra forte e interessante, porque é assim, deixa eu pôr um pouquinho de água aqui na minha boca. No caso, eu falei, estou molhando a boca. É assim mesmo. Mas é porque o medicamento que eu ainda tomo ainda, porque devido às quimioterapia, radioterapia que eu fiz, então eu ainda tomo os medicamentos. Aí o medicamento, ele seca a minha garganta. É verdade. Então, profetizar bênção, gente. O pastor falou aí, isso é tão importante, isso é tão lindo. Eu falei há pouco tempo aqui, um dia conversando com a missionária, e falando sobre família e tudo, eu falei assim, estava batendo papo e eu disse assim, minha família é uma bênção, a minha família é perfeita, eu tenho uma família perfeita. E ela virou e falou assim, você não pode dizer isso, não existe família perfeita, sua família não é perfeita. Eu falei, filha, a minha família é perfeita, profetiza. Isso aí. Profetiza. Então, se seu marido está fora dos caminhos do Senhor, você vai ficar falando que ele não presta, ele não vai nada, ele vive bebendo, ele é embriagado. Profetiza que ele é bênção. Quando for para a presença do Senhor, não fala mal dele, não. Senhor, abençoa ele porque ele é bênção. Ele está dormindo, irmã. Eu aconselho muitas irmãs quando tem esse tipo de problema e que elas me ligam para aconselhar. Eu falo, irmã, não briga com ele, não. Na hora que dormir, você vai lá com a sua mãozinha fazendo carinho na cabecinha dele, mas você está lá, Senhor, ele é bênção. Meu esposo é uma bênção. Você vai ver como é que muda, como é que transforma. É liberar a palavra de bênção. É bênção acima. Tem até uma brincadeira que o Cláudio Duarte fala assim, a mulher, às vezes a esposa tá feia, tá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você fala, profetiza que ela é bonita. Você é linda, mulher. Vai profetizando que um dia ela fica. E até dentro de casa, profeta, eu faço isso, sabe? Às vezes eu saio lá fora, saio lá para tomar café, os meninos já estão, eu tenho trigêmeos de 18 anos dentro de casa. Então eu saio assim, encontro com uma, enquanto que a menina fala. Eu falo, Cristina, hoje eu estou me sentindo tão bonita. Nossa, Cristina, mas hoje eu estou me sentindo bonita. Aí ela fala, mamãe, você é doida? Eu falo, não, filha, profetiza. Eu falo, mamãe tá bonita mesmo. Profetiza que um dia a mamãe fica. Aí elas vão de rir. Mas é isso mesmo. A nossa família é bênção. Eu tenho mesmo, minhas irmãs falam assim, não combina, porque não sei o quê. Gente, toda família tem isso.
Toda família vai ter aquele momento que não vai concordar. Somos pessoas diferentes, personalidades diferentes, gênios diferentes. Então, a hora um vai falar assim, vamos comprar esse aqui, um carro tal. Não, eu quero vermelho. Não, eu quero amarelo. E vai. Isso é coisa normal de família. Mas nossa família é benção. E nós temos que profetizar que é benção mesmo. E que se não for, vai passar a ser. É assim. O irmão me falou esses dias, ontem ou hoje, alguém me contou uma história e disse que um profeta, como você diz aí, chegou perto de uma mulher que tinha pouco tempo de casado, tipo menos de um ano de casado, e olhou para ela dentro da igreja, ela saiu e disse, olha, Deus mandou falar com você, que você vai ter uma menina e ela vai estar com síndrome de Down. Acabou com a jovem, se casada. Acabou com a moça. A moça ficou desesperada. Quando ela engravidou, esse pastor contou porque ela ficou sobre esse assunto antes que ela deu testemunho, mas quando ela engravidou, essa menina ficava em pânico. E o pastor falou, não, minha filha, nós vamos orar aqui, está repreendido. Isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Você vai ter um filho, seu filho vai ser perfeito, em nome de Jesus, e vamos orar, e vamos ter que quebrar essa palavra de maldição lá atrás. Quer dizer, olha que triste, foi o que o senhor falou. Irmã, e o pior é que se essa menina acreditar nessa mensagem, pode até vir a acontecer na vida da pessoa, porque nós precisamos vetar essas palavras negativas na nossa vida. Nós temos que bloquear, nós temos que mandar embora. Não aceita essas mensagens negativas. Já tem até um louvor que fala, né? Mensagem negativa não vem do Senhor, não é? Verdade. Tem mesmo esse louvor lindo. Eu costumo dizer assim, gente, não empresta o ouvido pro diabo. Começou a falar coisas que não, na sua mente, igual o senhor falou, na sua mente já está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Ah, seu marido, não sei o quê. Você confia no seu marido ficar viajando assim? Eu mesma viajei muito, fui para o Canadá 3 vezes, vim viajando, vou para o Brasil. Então, muitas vezes chegava no meu esposo, muita gente chegava em mim lá no Brasil também. Nunca vi missionário viajar sozinha. E queria chamar. Quer dizer, se você dá ouvido ao diabo, a Satanás, entra. E acontece isso que o senhor falou. Destrói lares, destrói casamento. É verdade. Destrói tudo. Assim. Aí o profeta vai falar, sabe o quê? Que ele viu, eu sou profeta, aconteceu. Não, você profetizou maldição e a maldição também acontece. Da mesma forma que a bênção acontece, a maldição também. Nós temos que vigiar, entender o que é isso. Né? Eu posso, numa outra hora, trazer uma explicação também sobre essas coisas. Que muitas vezes o profeta se engana, só porque aconteceu a desgraça que ele profetizou, ele acha que ele é profeta de Deus. Na verdade, Deus revela coisas que podem acontecer no futuro para nós mudarmos o caminho, mudarmos o nosso caminho. É tanto que em 2 Crônica ele fala, se o povo se chama pelo meu nome, humilhar e voltar, mudar do caminho, eu posso reverter a situação. Não, só vai voltar sim para trazer mais ensinamento para nós aí, foi uma benção. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu creio que todo mundo, que eu estou vendo que quase o meu grupo em peso aí do Projeto Quebrando Muralhas está aí com toda a força, dando glória a Deus, misturado com aleluia, esse grupo de mulheres guerreiras, mulheres fortes, temos também o Diácono Divino que está aí conosco, um dos varões lá do grupo, mas a participação mesmo em massa, normalmente, é das mulheres, né? A mulher é coisa danada, vocês são uma bênção na minha vida, amo vocês, esse grupo é um presente que Deus me deu. Amém? São pérolas. Lu, é isso mesmo, Lu. Lu está dizendo aqui, Lu Leite. Aleluias, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu creio. Amém, querida. É isso mesmo. E é assim. E se tem algum que está afastado, tem algum que está fora do caminho do Senhor, como eu tenho moças que já cresceram, já são adultas, que já se afastaram, mas não tem o vício de não fuma, não bebe, não mexe com nada disso, não vai para balada, simplesmente não está aí na igreja. Mas eu continuo aqui, abençoando, profetizando bênção na vida delas, vai voltar e tá falando, mas são bênçãos sim, são bênçãos na nossa vida, como sua mamãe disse ali, a irmã Dalva, não é isso? Missionária Dalva. Vamos trazer a missionária Dalva para trazer também uma palavra para nós qualquer dia, tá bom? Vamos marcar com ela, passa meu telefone para ela, amém? Trazer esse povo aqui, tudo para poder estar trazendo a palavra assim, palavra rica, gente, abençoada, eu tô aqui que não consigo parar, hein? Por mim eu fazia uma vigília aqui, só de ouvir o pastor falar com esse jeito dele falar, que é tão fácil a gente aprender, né? Amém. Então, mas eu preciso encerrar, né? Chegou na sua hora.
Quero agradecer a todos vocês que estiveram aí, todos vocês que participaram, que se inscreveram no canal, que compartilharam, que ficaram só ouvindo, aqueles que deram glória a Deus misturado com aleluias, né? E aqueles que ainda vão ver esta palavra, porque eu sei que alguns ainda vão assistir ainda. Amém. E agradecer mais uma vez o pastor André por ter trago esta palavra para nós aqui. Eu adorei, eu amei, porque eu estou estudando sobre os profetas, né? Daqui a pouco começa a minha aula às 9 horas aqui nos Estados Unidos, vai ser 11 horas aí, a última aula hoje, nós estamos estudando exatamente o assunto dos profetas, né? E a Gilene está escrevendo, meu esposo é uma benção, é isso mesmo, filha, é benção mesmo. Um abraço. Glória a Deus, aleluia. Gilene Acmos Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Beijão para ela. Irmã Luísa Gonçalves, do Grupo Quebrando Muralha, está dizendo, que pena que acabou. Eu também estou achando, irmã Luísa. Estou aqui enrolando, está vendo, irmã Luísa? Estou aqui enrolando. Mas é verdade, é que pena que acabou. Mas vai voltar, não vai voltar, pastor? Sim, em nome de Jesus. Pastor vai voltar, amém? Irmãos, amanhã, para quem não sabe, nosso trabalho é de segunda a sexta-feira, às 20 horas, horário de Brasil, às 18 horas, horário aqui dos Estados Unidos. Amém? E também aproveitar para agradecer o pastor pela palavra que deixou de manhã para mim. Hoje de manhã, né, pastor? Deixou a palavra lá para mim, lá no WhatsApp. E eu estava precisando daquela palavra, acordei, achei a palavra, falei, nossa, como que Deus cuida, né? Então, assim, mandou a palavra, eu falei, Senhor, estava precisando. Tinha sentado para tomar um café, mas assim, falei, Jesus. E quando eu abro lá, que eu vejo, está lá aquela palavra linda, maravilhosa. E aí eu mandei a mensagem de volta para ele, dizendo, eu precisava dessa palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Amanhã estará conosco, amanhã sexta-feira, dia 29, estará conosco a pastora Marilda Ferreira. Marilda Ferreira. Pastora Marilda Ferreira já está sempre conosco aqui, já faz a parte da nossa agenda aqui. Uma mulher de Deus também, abençoada, que sempre tem algo forte e um alimento bem gostoso para nós aqui. Amém? E assim eu vou encerrar com vocês. Vou pedir, claro, para o nosso convidado, o nosso pastor está orando, né? Se você quiser dar a bênção apostólica, já dá a bênção apostólica de uma vez. E assim nós encerramos nosso trabalho em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então. Amém. Santo Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, por este momento maravilhoso, Deus. Meu Deus, eu oro, ó Deus, agora por cada coração, ó Deus, que ouviu, meu Pai, esta palavra, por cada coração que irá ouvir esta palavra, por aqueles que ainda ouvirão, meu Deus, através desse vídeo, meu Deus, para que esses corações sejam aqueles corações com a terra boa, uma terra, meu Pai, que a semente caiu e germinou, cresceu linda e saudavelmente, nada lhe atrapalhou. Porque esse crescimento, Senhor, trará bênção, trará, meu Pai, evolução, trará, meu Pai, melhorias para a vida dessa pessoa. Porque assim nós profetizamos, ó Deus, na vida do ser humano, que todos eles, ó Deus, recebam a boa palavra com o coração e com a terra boa. Deus, não permita que o inimigo arrebate esta palavra. Meu Deus, que haja, meu Pai, um escudo, um bloqueio, meu Deus, nos corações dos seus filhos e filhas que vão ouvir esta mensagem, dos que ouviram, para que o inimigo não possa atingir essa semente. Possa, meu Pai, essa semente crescer livre e desimpedida de qualquer ataque do inimigo, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus e abençoo a todos para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que a graça e o amor de Deus, Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a sua volta e todos digam amém. Amém, glória a Deus, mais uma vez muito obrigada, que Deus abençoe o Senhor, abençoe tua família, tua saúde, teu ministério, que Deus abençoe os teus descendentes, não somente este agora, mas os seus descendentes futuros, em nome de Jesus, amém? Que todos tenham uma noite abençoada, uma noite tranquila, uma noite de bênção e vitória. Lembrando, irmãos, que não postem nada no grupo até as 8 horas da manhã, que nós vamos ter o terceiro capítulo, final do terceiro capítulo de Provérbios, do nosso estudo do grupo do WhatsApp. Amém, irmãs? Não postem nada antes das 8 horas da manhã, para que vocês possam ver o estudo. Depois vocês podem estar comentando. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos de volta em nome de Jesus. Missionária Dalva Oliveira, me liga, tá bom? Deus te abençoe. Teu filho é uma bênção. Tua família é uma bênção, querida. Deus abençoe, pastor. Amém. Deus abençoe.